Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia da semana, né? Hoje, quinta-feira, dia 25. Bom, a partir da semana que vem eu vou começar a fazer revisões com vocês. Eu vou começar a deixar avaliações, não, perdão, vou deixar exercícios para vocês irem fazendo fixação. E no dia da nossa aula, a gente poderia estar debatendo um pouquinho acerca, né, dos assuntos já trabalhados nas nossas aulas de filosofia, tá bom? Deixa eu tirar esse fone aqui, que dá pra gente ouvir bem. Eu imagino, né? Deixa eu colocar aqui. Eu imagino que vai dar pra gente se falar melhor agora, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de um sociólogo também. Ele é muito conhecido como um grande economista, né? Que é o Celso Furtado. Né? Eu na semana passada falei que a gente ia falar um pouquinho de Celso Furtado e falar também um pouquinho sobre o Fernando Henrique, tá? Só que eu vou deixar o Fernando Henrique para a gente falar numa outra oportunidade que eu achei um pouquinho mais interessante, né? Comentar, falar um pouquinho mais, né, de Celso Furtado, né? Onde vai ser aquele sociólogo que vai trazer, né, o pensamento sobre o desenvolvimento econômico, né, da nossa sociedade, tá? Então, primeiro a gente precisa saber, né, a biografia dele, quem é Celso Furtado. Já já eu vou trazer um pouquinho de um slide para vocês, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho de Celso Furtado, né? Que o nome dele, na verdade, é Celso Monteiro Furtado, tá? Ele viveu de 1920 até 2004. Ele foi um grande economista, ele foi um pensador brasileiro, ele foi responsável pela arquitetura de muitas das políticas, né? De cunho econômico, tá? Do Brasil nas últimas décadas, tá? Ele era adepto, gente, a uma atitude bem intervencionista em relação ao funcionamento da economia brasileira, onde o seu pensamento se apresentava por diversos aspectos, né, em sintonia às ideias promovidas pela CEPAL. O que é a CEPAL? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, né, que é um órgão da ONU que foi criado para auxiliar os países latino-americanos, né, no seu desenvolvimento das ações econômicas para permitir, né, o seu progresso financeiro e o seu progresso econômico, tá? Então, a gente vê aí, né, Celso Furtado sendo um desses membros aí, onde ele vai mostrar toda a sua preocupação em relação ao desenvolvimento da economia brasileira, tá? Ele foi bacharel de Direito, né, pela UF, ele vai ser doutor em Economia, né, pela Universidade de Paris, ele vai realizar estudos de pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, enfim. Ele vai participar de forças expedicionárias já durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E após essa participação, né, dessa força expedicionária, ele vai atuar como técnico de administração do governo brasileiro, né, nos anos de 44, nos anos de 45, onde ele vai se tornar depois disso um grande economista da Fundação Getúlio Vargas, né, entre nos anos na década no ano de 48 e 49, tá? Ele vai também ocupar cargo, né, como diretor, né, do BNDE, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e ele vai permanecer por um grande tempo, né, por um longo tempo nesse BNDE e logo depois ele vai ser convidado pelo presidente, então, da época, Juscelino Kubitschek, para elaborar um plano de desenvolvimento, né, econômico para o Nordeste, né, que vai ser a partir daí que vai dar origem à Sudene. Vocês, obviamente, já estudaram sobre isso, né, que é aquele órgão, né, que é responsável, né, durante 5 anos, né, pelo desenvolvimento do Nordeste. Né. E aí, em 62, né, foi criado o Ministério do Planejamento, onde Celso Furtado vai ser, né, o grande líder, né, desse ministério, tá? E quando vem, né, logo em seguida, né, isso foi em 62 e 65, quando vem o regime militar, ele acaba tendo seus direitos políticos cassados, né, por meio da AI1, né, onde acabou caçando os direitos políticos de vários, né, políticos da época, né, e a partir daí ele começou a se dedicar a pesquisas, né, e a questão do ensino, né, pesquisas voltadas também para a economia, né. E aí, um tempo depois, né, quando começa a redemocratização brasileira, ele acabou voltando a ocupar cargos, né, estatais, né, e a partir daí continua, né, com o seu trabalho, com suas pesquisas, né, e ele até mesmo é convidado, né, a ter uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras, onde ele se torna membro a partir de 2003.
Bom, o que nós temos que entender um pouquinho hoje é sobre o pensamento, né, de Celso Furtado, né? Que o seu pensamento, galera, ele é um pensamento econômico, é um pensamento econômico e um pensamento bem atual, né? Porque muito dos seus conceitos acabam sendo vistos, né, na nossa política contemporânea, na nossa economia contemporânea, né? Sendo que é mérito, né? A gente pode dizer que é o mérito, né, de Celso Furtado, né? Onde ele acabou estudando sobre isso e durante as suas pesquisas ele não deixou de lado a conotação social, né? E até mesmo, né, ele se aprofunda nos seus estudos, nas suas pesquisas, né, a questão de uma análise humanitária, onde ele consegue, ele tenta, né, conciliar uma área do conhecimento, né, relacionada ao desenvolvimento, à economia, e paralelamente ele tenta ver, né, como que a humanidade ela está paralelamente ligada a isso, né? Que muitas pessoas falam assim, o mundo subdesenvolvido é um mundo onde tem pobreza. E o Celso Furtado, nos seus estudos, ele vem querendo quebrar esse paradigma, né? Querendo quebrar com esse algoz, né? Podemos dizer assim, né? Ai, qual é a palavra que me foge, né? Essa taxação, né, de mundos, né, subdesenvolvidos, que são mundos que andam paralelamente com a pobreza, né? E aí a gente vai ver, né, esse estudo diferencial, né, bem diferenciado do Celso Furtado, né, dentro do campo, né, da economia, como eu disse para vocês, que vai se suceder durante, né, por muito tempo e até mesmo contemporâneo, como eu disse para vocês, tá? Bom, então a gente vai pontuar algumas coisas sobre, né, esse grande economista, tá? Que depois ele acabou sendo chamado de grande sociólogo devido à importância que ele vai dar nos seus estudos econômicos relacionado com a humanidade, tá? Então, primeiramente, a gente tem que saber, né, o que Celso Furtado defendia. Bom, Celso Furtado, né, ele faz parte dos grandes pensadores brasileiros que vão considerar o subdesenvolvimento como uma forma de organização social, né, no interior do sistema capitalista. Então, preste atenção, ele vai culpar, né, a questão, o subdesenvolvimento, tá, de uma organização social, então o subdesenvolvimento, né, o que é o subdesenvolvimento? É aquele desenvolvimento que não se deu por completo, tá, de uma sociedade, de uma nação, tá, que acaba provindo isso lá do seio, do interior do sistema capitalista, né? Onde ele coloca-se, né, bem contrário, né, à ideia de que isso seja apenas uma etapa para o desenvolvimento econômico, né? Onde sugere outros economistas, outros historiadores que acabam sugerindo que esse subdesenvolvimento é apenas uma etapa, né, para o tão desenvolvimento econômico. Celso Furtado ele vai quebrar, né, ele vai ser contrário, ele vai quebrar essa regra, ele vai ser contrário a essa questão de que o subdesenvolvimento é uma etapa de um desenvolvimento para chegar até o desenvolvimento econômico, tá? Que isso aí, né, muitos sociólogos, muitos historiadores, né, muitos antropólogos, eles vão dizer, né, que essa etapa, né, vai sugerir até mesmo o termo de países emergentes, ou países em desenvolvimento. E Celso Furtado ele vai ser contra nisso daí, tá? Mas o que é o subdesenvolvimento, então, na visão de Celso Furtado, tá? Bom, esse subdesenvolvimento na visão de Celso Furtado é aquele que vai corresponder a uma figuração específica, né, de uma periferia, podemos dizer assim, do sistema capitalista, tá? O que acaba se reproduzindo em diferentes níveis de crescimento. Então, para Celso Furtado é isso, tá? É uma parte específica, como se fosse uma periferia do sistema capitalista. O que é uma periferia? É algo que está bem próximo da parte central, né? O que é a periferia de uma cidade? É aquelas partes que estão em volta da cidade, onde que é o centro de tudo, né? Então, o Celso Furtado vai dizer que seria isso, né? Esse subdesenvolvimento, tá? Ele também vai escrever livros, tá, gente? O primeiro livro dele, tá? Ele vai escrever em 2007, para você ver que ele é bem contemporâneo, tá? Onde ele vai escrever não aqui, ele vai escrever na Europa, mas que vai chegar aqui no Brasil com suas ideias e suas teorias do desenvolvimento.
E que teorias do desenvolvimento é essa? Qual é a teoria desse desenvolvimento? Qual é a teoria, perdão, do subdesenvolvimento, né? A teoria pregada por Celso Furtado, tá? Celso Furtado ele vai dizer que o subdesenvolvimento ele é um termo utilizado para fazer referência aos países, né, em que o seu desenvolvimento econômico e social são limitados. Tá? E com isso vai apresentar um alto grau de desigualdades sociais e um elevado nível de pobreza e de miséria. Então, para você ver que Celso Furtado ele vai estudar essa questão da economia, como eu já disse para vocês, ele faz parte, né, da CEPAL, né, que é um órgão da ONU que estuda, né, que avalia, né, por quais motivos aquela nação não se tem o seu desenvolvimento por completo, tal, e ele vai analisar, né, o porquê, né, e vai criar a sua teoria do subdesenvolvimento. Então, repetindo, né, para Celso Furtado, esse subdesenvolvimento, tá, ele está fazendo referência aos países em que o desenvolvimento econômico foram limitados, foram ou são limitados, né, e consequentemente, em consequência, essa limitação desse desenvolvimento econômico vai apresentar um alto grau de desigualdades sociais e um elevado nível de pobreza e de miséria, ok? Bom, e qual é o pensamento dele em relação a isso, né? Ele vai fazer pensamentos, como eu já disse para vocês, né? Através das formulações onde ele vai trabalhar, que é na CEPAL, tá, gente? Onde ele vai fazer questionamentos, ele vai desenvolver a sua teoria e vai promover o estudo dessas questões do subdesenvolvimento e das desigualdades sociais provindas, né, desse subdesenvolvimento, desses países taxados como, né, países emergentes, tá? Bom, o que pode ser feito, né, segundo o Celso Furtado, o que pode ser feito para superar esse subdesenvolvimento? Bom, para superar esse subdesenvolvimento, né, primeiramente tem que haver o desenvolvimento capitalista, tá? Esse desenvolvimento capitalista ele tem que se impor, né? Na verdade, ele se impôs historicamente, né? Então, na verdade, esse desenvolvimento capitalista, ele dentro de uma nação, ele já veio de anos, né? É um processo que não é do dia para a noite, é um processo que vem no desenrolar de anos, né? Onde ele veio constantemente sendo incorporado, né, dentro de uma nação através dos seus ganhos e da sua produtividade, com lucros crescentes. Então a gente vê aí, né, vocês, estudantes de história aí, ó, a gente vê, né, que o comércio, né, a questão do mercantilismo que se começa lá na Europa. A gente vê que quando os europeus começam a dominar as suas colônias, a primeira parte que eles fazem em relação ao comércio é prender, né, aquela colônia si, fazendo aquele pacto colonial. Então, a partir daí, né, aquela nação, aquela colônia, ela não pôde ter o seu autodesenvolvimento. Ela teve o seu desenvolvimento limitado, né? Então, a partir daí é que ele vai dizer, né, que o que pode ser feito para superar. Na verdade, né, não tem muita coisa que pode ser feito porque é algo que já vem historicamente lá atrás, né, na história daquela nação, né? Por que o continente africano ainda possui países, né, que são pobres, países que estão na linha abaixo da pobreza? Isso aí tem a ver com a história daquele país, com a história, né, do povoamento, com a história, né, da sua metrópole, do seu colonizador, né, do seu histórico de exploração. Tá? Então, isso é a tese do Celso Furtado. Tá? E para ele, quais as principais características do desenvolvimento? Tá? Ele vai dizer que existem algumas características desses países subdesenvolvidos, tá? E que uma delas, se não for a principal, é a grande desigualdade social entre, né, os mais ricos e os mais pobres. Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Ele vai dizer, por exemplo, que a educação e saúde são de difícil acesso para a população de baixa renda. Então, isso aí vocês percebem, né? Vocês, alunos já, né, com mais certa idade, com uma certa maturidade, vocês não precisam ser um Celso Furtado da vida para poder compreender isso que ele está falando. E esse estudo dele foi o quê? Há 20 anos atrás, né? Então, 15, 20 anos atrás, que é uma coisa bem contemporânea, né?
né, é de acordo com essas características dos países subdesenvolvidos, né, ele vai ver que os pobres dessa sociedade, eles possuem menos chance de melhorar a sua condição social, né, em relação aos pobres dos países desenvolvidos. Então, há um diferencial dos pobres dos países desenvolvidos e dos países, né, subdesenvolvidos, gente. Então, isso aí é algumas características que ele acaba pontuando, né? E aí, né, a gente pergunta assim, e na visão de Celso Furtado, né, o que são países subdesenvolvidos e as suas características, né? Foi o que eu já vi e falei aqui com vocês, né? Os países subdesenvolvidos, né, são aquelas nações, né, que acabam sendo pouco industrializadas ou mesmo que são bastante vulneráveis economicamente, né, possuem sua economia bem dependente, né? Por exemplo, como eu falei aqui do continente africano, né? Não só no continente africano, como no continente asiático, possuem protetorados. O que são protetorados? Protetorados são países que conseguiram a sua independência, mas com cláusulas, né? Cláusulas de dependência econômica de outro país. Então, é o que a gente está vendo aqui, onde esse país, né, ele ou tem pouca indústria, ou ele tem a sua economia bem vulnerável, né? E de acordo com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, os países subdesenvolvidos, que também, né, conhecidos como os países menos desenvolvidos, né, ou mesmo países menos avançados, são aqueles que acabam apresentando um baixo desenvolvimento, tanto econômico quanto social, né? E por que o Brasil é um país subdesenvolvido? Né, gente, lembrando que aqui não é uma opinião minha, tá? Isso aqui é uma opinião, tá? Desse grande escritor, desse grande pesquisador, do Celso Furtado, desse grande economista, tá? Ele vai dizer que o Brasil é um país subdesenvolvido e industrializado. Tá? E isso vai significar que o país, né, ele possui um sistema político e econômico vinculado ao capitalismo. Né? E que o Brasil, apesar de ser um país industrializado e capitalista, ele acaba não se apresentando no centro do capitalismo mundial, né? Pois ele acaba se enquadrando como uma economia bem dependente e uma economia bem periférica, né? Que ela está, tipo assim, como eu falei, periférica, ela está bem próxima, né, daquele central, né, do capitalismo mundial, mas que ele não faz parte ainda desse capitalismo mundial, tá? E aí vem a questão de terceiro mundo, né? Por que o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Ele vai dizer nos estudos dele, né? Porque o Brasil é de terceiro mundo porque o seu país, né? O Brasil ainda é um país com uma economia emergente, né? Como eu já falei agora anteriormente, né? Ele não tem um baixo ou nenhum desenvolvimento econômico, tá? E também ele nem está, né, no patamar dos países, né, mega desenvolvidos, né? Pois esses países, né, ele deve ter um padrão alto, né? Países que são bem desenvolvidos, eles possuem um padrão alto do IDH, né? PIB, né, por exemplo, né? Então, só para a gente poder, tá? Então, eu espero que a partir desse conceito você consegue analisar, né, através desse conceito você analisar a busca, né, de Celso Furtado para poder compreender um pouco mais essa questão, tá? E aí você pode se perguntar assim, ó, professora, então por que o Brasil não se desenvolve? Por que ele não consegue sair desse patamar de subdesenvolvido, né? Bom, galera, hoje, né, o Brasil ele não se desenvolve porque, vamos botar assim, ele vive num pesadelo, né, estadista, né, da qual por exemplo, mesmo que a Nova Zelândia sofreu um pouco mais de 30 anos, né? Isso é um grande exemplo, né, a ser copiado, estudado e implementado de perto, tá? Então, o Brasil, na verdade, ele tem a sua economia vinculada a outras, então ele acaba, né, sendo muito dependente de outras economias, por isso que ele acaba não se desenvolvendo por completo, ok? Bom, e agora a gente vai voltar, né? Voltar, não, a gente vai para o nosso slide. Deixa eu abrir aqui, eu já falei bastante para vocês sobre essa linha, né, de Celso Furtado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, cadê? Pronto. Agora eu vou diminuir aqui, tá, galera? Para eu poder abrir aqui o nosso slide. Deixa eu vir aqui no slide. Aqui, ó. Bom, vamos falar um pouquinho de Celso Furtado, tá? Então vamos lá. Aqui, ó.
Bom, aqui, né, é um pouquinho da biografia dele, como eu já falei para vocês, tá? Paraibano, tá? Filho de Maurício Medeiros Furtado, Maria Elise Monteiro Furtado, onde ele vai estudar no Liceu Paraibano, enfim. Tá? Em 39 ele se muda para o Brasil e ingressa, né, na Faculdade Nacional de Direito, né, da UFRJ, onde ele concluiu seu bacharelado, né, de Ciências Jurídicas e Sociais em 44, no mesmo ano em que ele acaba sendo convocado para integrar, né, na Força Expedicionária Brasileira, como eu disse para vocês, onde ele acabou servindo na Itália. Tá? Bom, aqui eu pontuei algumas obras de Celso Furtado, tá? Muitas delas voltada para a questão econômica, né, da economia do Brasil. Lembrando que esse vínculo que ele tinha com a economia do Brasil também era um vínculo de estudos falando das questões humanitárias, né, questões de pobreza, né, questões de países que são fundamentais, né, em questões de países subdesenvolvidos, né, aqueles benefícios que não chegam até as classes, né, mais baixas, até os pobres, né, como nós falamos anteriormente. Ok? Então, nós temos aqui, né, uma das principais obras dele foi essa daqui, a Formação Econômica do Brasil, tá? Lembrando que a formação, outras, né, foram várias edições desse livro. Também tem uma política, né, de desenvolvimento econômico para o Nordeste, foi quando, né, ele implantou o sistema da Sudene, né, no governo de JK. Bom, aqui continuando, né, algumas obras dele, né, repara que tudo voltado, né, para o Brasil, né, na questão econômica, e repara que a principal, né, foco dele na questão da questão do subdesenvolvimento da nossa nação é muito preocupado em relação ao avanço da sociedade, né? Então, nada adiantaria se o Brasil se desenvolvesse se a sua nação juntamente não estivesse se desenvolvendo juntas, né? Bom, aí aqui eu falo um pouquinho sobre a DASP, né, que foi o Departamento Administrativo de Serviço Público, né, que foi um órgão, né, público do governo federal, enfim, que foi criado durante o governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio, e fazia parte de um esforço, né, para fazer uma reforma na administração pública, né, brasileira, que já havia sido previsto na Constituição de 37, além de fornecer elementos para a melhoria da máquina pública, tá? A DASP, né, esse departamento administrativo, ele também fornecia assessoria técnica ao presidente da República e também elaborava propostas orçamentárias. Então, eram formas de criar meios, né, de desenvolver economicamente, né, o Brasil. Aí aqui está escrito assim, olha, a análise do subdesenvolvimento envolve ainda a concepção de que dentro do próprio capitalismo serão encontradas as possibilidades de superação da dependência, né? Aí a gente vê, né, que para Celso Furtado, né, que era um grande crítico, tá? Ele achava que as propostas liberais, né, poderiam trazer uma estabilidade na questão, né, da economia brasileira, né, e para isso ele usava também de teses marxistas, né, que acabavam pregando a questão da ruptura com o sistema capitalista, né, quem sabe com uma provável melhor desenvolvimento econômico do Brasil. Aí a gente vê uma visão, né, de um outro, né, sociólogo, né, de um outro, né, grande estudioso também, o Plínio Arruda Sampaio Júnior, onde ele tinha a crença, né, a crença do Celso Furtado, de que seria possível encontrar soluções, né, para esses impasses, dessa dependência, né, do Brasil, mas sem precisar romper, né, com o regime capitalista, né, e a partir daí, né, tornar, né, o subdesenvolvimento latino-americano uma coisa bastante limitada. Prosseguindo aqui, teoria da modernização, né? A gente vai ver essa teoria, né, sendo associada à teoria também de desenvolvimento com a base da aceitação ou até mesmo com a base da rejeição, né, do campo da ciência econômica, né? Aí quando a gente fala na teoria da aceitação, seria a questão de uma monoeconomia, né, que parte de uma visão de uma teoria econômica mundial, tá? No caso universal, tá? E que a partir dela não haveria necessidade em tratar a realidade dos países em desenvolvimento como um caso especial, né? Como é colocado na CEPAL. Tá? E assim todos os países, né, todas as nações poderiam se desenvolver, né, quase que momentaneamente, tá?
Já quando ele fala na teoria da rejeição, né, da rejeição dos postulados básicos, né, ele está querendo fazer referência às teses da reciprocidade das vantagens, que acaba sustentando relações, né, entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? Também a questão dos centros e as periferias, que acabam beneficiando ambas as partes, né? Então, são teorias que poderiam visar a modernização de uma nação e com isso elevaria a economia e elevaria, né, a questão do PIB, né, o IDH, onde melhoraria a vida das nações, principalmente, né, das pessoas mais pobres. É que a gente vê, né? Quando os Estados Unidos, né, criou o American Way of Life, né? América, né, para a sua vida, onde ele começa a introduzir o consumismo nas pessoas, né? Que, na verdade, eram formas de levar, né, promover a sua economia, mas nós vimos, né, como já estudamos em história, né, que esse benefício, essa América, esses benefícios dessa modernidade não chegou para todos, né? Foi um desenvolvimento para poucos. Aqui é a CEPAL, como eu já falei para vocês, tá? Que significa Comissão Econômica para a América Latina, que foi criada pela ONU em 48, né? E essa comissão, né, onde Celso Furtado ele fez parte, ela tinha, né, cabia a ela o objetivo, né, de estudar esse subdesenvolvimento latino-americano no caso e procurando através desse estudo explicar quais as causas, né, desse subdesenvolvimento e também levar, né, possibilidades para superar isso. Ok? Então, por isso que Celso Furtado ele se dedica muito a falar sobre isso, tá? A CEPAL 2, né? Que além desse projeto inicial, tá, criou um instrumento analítico próprio, que acabava englobando, tá, o mesmo quadro interpretativo, os seguintes elementos: elementos estrutural, elementos dualistas e elementos históricos, tá? Estrutural e dualista, né? Porque a economia mundial ela deve ser entendida como uma estrutura centro-periferia, né? Que se auto-reproduz em ritmos diferentes. Histórico, porque como eu já falei para vocês, né? A causa do subdesenvolvimento deve ser procurada aqui, ó, no desenrolar da história. Como eu já falei aqui, a questão do Brasil. O Brasil, por muitos anos, né, foi colônia, né? Aí você fala, professora, mas Estados Unidos também foi colônia. Sim, mas como nós vimos nas nossas aulas, existiram as colônias, né, de povoamento e colônia de exploração. Tá? E o Brasil foi totalmente uma colônia de exploração por muitos anos. Né? O Brasil ele tinha aquela dependência, né, do exclusivo comercial com os portugueses e logo depois com os ingleses. Né? Quando a família real vem para o Brasil, deixa de ter esse exclusivo e volta, continua tendo, mas com outra nação, que é a Inglaterra. Então, na verdade, esse estudo provém também da história, da historiografia, né, desses países subdesenvolvidos. A influência marxista, né? A influência que vai influenciar, né, o estudo desse subdesenvolvimento, né, de Celso Furtado, né? Aí, como está escrito aí, que a primeira perspectiva acaba se aproximando do conceito marxista do modo de produção, que é no nível tecnológico do grau de desenvolvimento das forças produtivas, né, onde ele acha que isso é a chave para explicar as diversas formas históricas da organização da sociedade, né? Quando ele fala na questão de forças produtivas, né? Na verdade a gente sabe, né, que o explorador, o nosso grande explorador, né, Portugal, né, ele teve benefício próprio, não visando o benefício entre ambos, né? Nós sabemos historicamente isso. E ele diz aí que a influência do conceito marxista, ela acaba sendo reconhecida nesse ponto de elaboração conceitual propriamente dito isso por Celso Furtado, tá? E que ela pode ser encontrada na parte inicial, né, na teoria das obras, né, de desenvolvimento e subdesenvolvimento da obra dele, né? Outra obra dele da dialética do desenvolvimento e da outra obra dele também que é a teoria política do desenvolvimento econômico. Então a gente vê claramente essa teoria marxista, né, de Celso Furtado, né, nessas obras que ele vai escrever falando sobre a questão desses países subdesenvolvidos, ok? E vem a questão do populismo, né? Entre a crise de 29, tá, e o meados do século XIX, século XX, a gente vai ver a América, né, marcada por movimentos políticos e sociais, né, governos que vão ser chamados de governos populistas, né? E a gente vê governos populistas aí, como mesmo aqui no Brasil com Getúlio Vargas, né? A gente vai ver lá no México, Lázaro Cárdenas, tá? Vamos ver o Perón,
também lá na Argentina. Então, esse populismo também, né, essa grande afetividade da população em sempre achar que o governante estava fazendo melhorias em prol, né, dos pobres, das classes mais pobres, né, ele vai dizer, Celso Furtado, ele vai dizer que não. Na verdade, esse populismo, né, é uma forma de ganhar o povo, né, de ganhar, né, conceito entre as nações, mas que não tinha nada a ver com o desenvolvimento da sua nação, muito menos do desenvolvimento, né, da população mais pobre. Personalismo, né? É um aspecto importante a ser considerado, é a necessidade de se diferenciar a memória reconstruída sobre esses presidentes das experiências que sujeitos e grupos tiveram durante seus governos. Nós vemos aí que eu falei, ó, Vargas, Perón, Cárdenas, enfim, eles acabam sendo vistos como heróis de seus países, mas, gente, não era nada disso, né? O interesse, né, os defensores dos interesses nacionais e populares, mas como nós já estudamos historicamente, não era nada disso, tá? Era através, né, desse personalismo, desse populismo que eles tentavam ganhar a nação, né, ganhar, né, o povo, ganhar votos. Vou passar isso aqui, vem falando um pouquinho de cada um que não é interessante, não, tá? Cultura nacional, né? Questão de desenvolvimento da nossa cultura. Bom, aqui a gente vai ver as fases do desenvolvimento do capitalismo segundo a teoria de Celso Furtado. Ele vai dizer que a primeira, tá? Isso aí vale um print, tá, gente? Um print ou uma cópia. Ele vai dizer que a primeira fase desse desenvolvimento capitalista se inicia onde? Com a Revolução Industrial na Europa. Porque se você perceber, é a partir da Revolução Industrial que vai mudar a forma de trabalho. É a partir da Revolução Industrial que vai existir o patrão, né, que até então a gente não se usava esse termo patrão. É a partir da Revolução Industrial que vão se contar no relógio o tempo de trabalho, que vão contar, né, a questão da produção, quanto tempo você leva para produzir aquela quantidade, né? Então, a primeira fase desse desenvolvimento capitalista a gente vai ter com a Revolução Industrial lá no século XVIII. Já a segunda fase, ele vai dizer que vai se iniciar com o desenvolvimento industrial já nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, que eram países, né, que acabou se expandindo, né, nos quais se expandiu o capital para a exploração do trabalho. Tá? E já a terceira, ele vai dizer que vai se iniciar aqui na América Latina, na Ásia e na África, né, onde a convivência dos modos de produção capitalistas e pré-capitalistas, né, é aquela forma de produzir que, na verdade, né, foi mais explorado do que, né, ganho, né, foi mais explorado do que ganharam. Então, essas são as etapas que ele vai dizer para a gente, tá? Ele vai dizer que essas questões dos países desenvolvidos, né, que são países também periféricos, acaba gerando uma questão de desigualdade, né, onde ele vai dizer que do lado da grande demanda, os termos de troca se voltam contra os países periféricos, né, por causa da demanda, né, onde muitos, né, poucos com muito e muitos com pouco, né. Ele vai dizer que a partir daí vai se criar um ramo de desigualdade, né, por exemplo, até mesmo com produtos importados, onde poucos podem e muitos não podem. Método de Celso Furtado, né? Ele vai dizer que as principais características desse método, né? Esse método da questão do mundo subdesenvolvido, aí ele vai pontuar, né? O estudo da dependência, que deve partir de uma visão global da economia mundial e de uma visão particular da dinâmica das economias dominadas. Então ele vai dizer que para você estudar, né? Se você quiser estudar, né, a questão do subdesenvolvimento de uma nação, primeiramente você tem que ver a visão global, né? No caso comparando aquela nação com, né, as maiores, e também uma visão também particular dela. E letra B, também uma segunda, é uma visão histórica, como eu já falei para vocês, tá, gente? É o modo de você estar explicando, buscando as raízes estruturais desse subdesenvolvimento, através da historiografia daquela nação. Soluções do próprio capitalismo, né? Celso Furtado ele vai dizer, né, ele vai envolver, né, na sua concepção, né, que somente dentro do próprio capitalismo é que tem que ser encontradas essas possibilidades para poder superar essa dependência, né? Como eu já disse, né, Celso Furtado ele vai ser muito crítico, né, em relação das proposições liberais, né, que acabam vinculando isso, né, ao detrimento do desenvolvimento e quanto das
teses marxistas que acabam pregando essa ruptura com o sistema capitalista. A superação desse subdesenvolvimento, ele está botando aqui, eu botei aqui para você, é possível superar o subdesenvolvimento? Bom, para Celso Furtado, sim. Tá? Ele vai dizer que os países subdesenvolvidos, eles não são fadados a essa dependência ao atraso, né? Eles não estão ali aptos a receber isso, né? Pelo contrário, né? À medida que esse subdesenvolvimento, né, que existe, né, é uma formação histórica específica, ele é passível de ser superado. Então, nenhuma nação ela é subdesenvolvida porque ela quer. Tá? Ela pode, é passível, né, de ser superado essa questão de países emergentes, países subdesenvolvidos. Né? Só que ele vai dizer que essa superação só depende diretamente da industrialização e, ao mesmo tempo, do fortalecimento do mercado interno dessa nação. E a questão central é fazer com que o sistema industrial desses países periféricos acabem tendo a capacidade de autogerar-se, né? Substituindo assim os milagres econômicos por uma propaganda sistemática de industrialização. Então, esses países eles precisam procurar meios, né, de autogerar, né, proveitos para o seu desenvolvimento. E o papel do Estado? Né? Celso Furtado vai dizer que o Estado ele possui, né, um papel fundamental, né, se não for, né, o principal, né, ao desenvolvimento dessas nações, né, que somente são realizados com a participação do Estado. Aqui embaixo ele até botou assim, que o Estado brasileiro nos anos 30, né, nas décadas de 30 e de 50, desempenhou exatamente esse papel, né, onde o Celso Furtado ele acaba reconhecendo as debilidades do aparelho estatal brasileiro desse período, principalmente aquelas ligadas ao autoritarismo e à instabilidade institucional do sistema de poder. Então, a gente vê aqui que o Estado ele tem que ter, né, setores estratégicos na sua economia, né? O Estado ele é decisivo, né? Ele tem que saber aonde usar os seus recursos para poder desempenhar um bom desenvolvimento na sua economia, tá? E a gente vê a questão de indústrias intermediárias, tá? Que é voltado para a produção de peças, de equipamentos, tá? Que é um vínculo que eles possuem com as indústrias de bens de consumo. Aí tem um exemplo, né? Indústrias que produzem peças de carro, né? Peças para eletrodomésticos, peças para computadores. Indústrias de bens de consumo, né? São aquelas que produzem os produtos que vão ser vendidos para os consumidores finais, né? E aí possui, né, os bens duráveis e os bens não duráveis, né? Então são formas de elevar a economia, né? Porque a gente vive num mundo capitalista e consumista. Então as pessoas consumem muito, né? Se você reparar, esse de bens duráveis, né, que vem dizendo aqui, né? Hoje em dia não é bem assim, não. Existem muitos bens que deveriam ser duráveis e que acabam não durando muito tempo, né? Se isso já não for estratégico. E aí ele faz uma comparação em relação, né, o liberalismo e esse desenvolvimentismo, né? Ele fala que a relação ao papel desempenhado pelo mercado no processo de industrialização, ele acaba desafiando a ideia de que a economia de mercado, né, tende ao equilíbrio automático e à eficiência máxima, né? Que, pelo contrário, sem a presença do Estado, o mercado acaba sendo ineficiente, pois além de não ser capaz de promover as mudanças estruturais necessárias ao desenvolvimento, ela visa beneficiar exclusivamente a grande capital, né? Enfim, essas são visões de Celso Furtado, né? Deixa eu pular aqui. E ele vai dizer que a gente vai esbarrar, né, esse subdesenvolvimento, né, para se desenvolver, ele acaba se esbarrando com problemas da globalização, né? Ele vai dizer que a globalização, ela acaba agravando, né, o processo civilizatório, né, entre centro e periferia, né? Porque ele provoca um crescente endividamento externo dos países dependentes, né? E aí cada vez mais evidencia essas desigualdades sociais, né? Ou seja, como está escrito aí, o capitalismo global estimula um crescimento econômico altamente excludente e recessivo, né? É aquela questão da tecnologia, né? Eu costumo dizer assim, cada hora, né, tem modelos novos de TV, modelos novos de celulares, modelos novos
de geladeiras, de fogões, e cada vez mais veio o consumismo. Então, às vezes, a pessoa trabalha só para bancar, só para pagar esse seu consumismo. Então, a pessoa, na verdade, ela não está tendo um desenvolvimento econômico para mudar de vida. Às vezes, a pessoa vive de aluguel o resto da sua vida, mas quer manter uma casa luxuosa com produtos luxuosos, né? Eu acho que isso aí talvez seja um problema da globalização, tá? E aí também tem escrito aí embaixo, né, que a globalização é posta aos países periféricos como um imperativo histórico, da qual não se pode escapar. O grande desafio dos países subdesenvolvidos, segundo a concepção de Celso Furtado, é conceber um modelo de desenvolvimento que leve em conta as particularidades de cada país, tendo em conta os constrangimentos do quadro internacional. Ok? Aí, como eu falei para vocês, né, são locais onde, né, Celso Furtado ele veio trabalhar, ele trabalhou nessa superintendência na Sudene, tá, do Nordeste, ele foi integrante, né, durante o governo de JK, tá, e a sua missão na Sudene foi promover o desenvolvimento includente e sustentável lá no Nordeste, tá, gente, aonde com isso ele apoiava, né, uma base produtiva regional, tá, para melhorar a economia automaticamente nacional e internacional, tá? Aqui foi o que eu falei para vocês, tá? Trabalhou, né, na questão do ministério, né, onde ele foi um dos ministros de Jango, né, nas suas reformas de base, tá? Enfim, acho que a gente termina aqui. E aqui são algumas reformas, né, também criadas também, ó. Reforma fiscal, né, que tinha como objetivo de promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. São coisas também, né, criadas durante, né, o ministério de Celso Furtado. Reforma eleitoral, que consistia basicamente na extensão dos direitos do voto às analfabetos e aos militares de baixa patente. E também previa a legalização do Partido Comunista. Reforma urbana, né, que se estendia como um conjunto de medidas do Estado, onde visava com isso uma justa utilização do solo urbano, ordenação dos equipamentos, das aglomerações urbanas, né, promover, né, projetos elaborados, né, por urbanismo. E a reforma bancária, que tinha o objetivo de ampliar o acesso ao crédito pelos produtores. Então, vocês viram que, né, a gente tem aí, né, um grande homem, né, que promoveu bastante, né? Bastante coisas boas, né? Enfim. Bom, vamos parando aqui, né? Vamos encerrando aqui a nossa aula, tá? Semana que vem a gente, né, fala um pouquinho, né, do Fernando Henrique Cardoso como um grande sociólogo, tá? A gente não vai entrar muito na questão presidencialista não, tá, galera? Vou falar um pouquinho do FHC, sociólogo, e já vou começar a promover uma revisão para vocês, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, até semana que vem.